Bom, pessoal, o nosso trabalho vai ser sobre a deficiência de leucócitos bovina, mais conhecida como BLAD, a mutação no gene ITGB2 e sua influência no sistema imunológico dos bovinos. O trabalho vai ser apresentado por mim, Daiane, a Isabelle e o Diego. Bom, o nosso trabalho ele vai ser dividido na introdução, no conceito de mutações, nos tipos de mutações, exemplos aplicados, implicações e as considerações finais. A BLAD, é a sigla para deficiência de leucócitos bovina. Ela é uma doença genética autossômica recessiva que vai afetar os bovinos e é caracterizada por uma deficiência na adesão desses leucócitos e vai resultar no sistema imunológico comprometido. O histórico e a disseminação global. A doença em questão foi inicialmente identificada em bovinos da raça holandesa nos Estados Unidos, um dos principais países produtores de leite do mundo. Os primeiros relatos surgiram quando os pesquisadores começaram a observar alterações clínicas e produtivas recorrentes em animais de alta linhagem genética. Esses sinais acenderam um alerta para uma possível condição herdável, o que levou à realização de estudos mais aprofundados. Com o tempo, percebeu-se que a doença não se restringia a um único rebanho ou região. Ela começou a ser identificada em diferentes estados norte-americanos e, posteriormente, em países da Europa, América Latina e Oceania, e em outras regiões com a pecuária leiteira bem desenvolvida. O fator central para essa disseminação global foi a intensa movimentação internacional de material genético bovino, como sêmen e embriões, oriundos de touros reprodutores de alto valor genético, que eram, sem saber, portadores do gene causador da enfermidade. Além disso, a ausência de protocolos rigorosos de triagem genética no passado contribuiu que muitos desses animais fossem utilizados indiscriminadamente em programas de melhoramento genético. Assim, a doença foi se espalhando silenciosamente entre gerações de bovinos, passando de pais para filhos, muitas vezes em sinais clínicos aparentes nas fases iniciais da vida do animal. É importante a gente destacar que naquela época o conhecimento sobre a genética molecular era muito limitado, então isso dificultava o diagnóstico precoce e a contenção da disseminação. Somente anos depois, com o avanço da genômica, tornou-se possível identificar com precisão os genes responsáveis e implementar medidas mais eficazes de controle, com testes de DNA e programas de seleção negativa. Portanto, o histórico da doença nos mostra como a globalização da pecuária, aliada à falta de ferramentas diagnósticas adequadas, pode contribuir para a propagação silenciosa de enfermidades genéticas com um grande impacto econômico e sanitário. Hoje, o conhecimento acumulado é possível agir de forma preventiva, mas o exemplo serve como um alerta sobre a importância do controle genético e da biosseguridade na produção animal moderna. As mutações genéticas são alterações na sequência do DNA que pode afetar a função de genes e proteínas do organismo. E aí essas mutações elas podem ser herdadas ou adquiridas. Oi, eu sou o Diego e vou dar continuidade aqui no nosso trabalho falando sobre os tipos de mutações. A BLAD é causada por uma mutação pontual do tipo missense, do gene CD18. Especificamente, ocorre uma substituição da adenina por guanina, na posição 383 do DNA, resultando na troca do aminoácido ácido aspartico, representado pela letra D, por glicina, representado pela letra G, na posição 128 da proteína CD18. Esse processo é chamado de D128G. Essa alteração compromete a função das integrinas beta-2, essenciais para a adesão e migração dos leucócitos, prejudicando a resposta imune dos animais. Além da mutação missense, também pode ocorrer uma mutação silenciosa, como a substituição da citosina por timina, no nucleotídeo 775. Embora essa alteração não modifique o aminoácido codificado, sua presença pode ser relevante em estudos genéticos e diagnósticos moleculares. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos aplicados ao curso. É muito importante observar os sinais clínicos em bovinos afetados. Bovinos homozigotos para essa mutação apresentam infecções bacterianas recorrentes, como onfalite, pneumonia, periodontite, gengivite severa e úlceras orais, atraso no crescimento e baixo ganho de peso, mortalidade precoce, geralmente antes de 1 ano de idade, leucocitose com neutrofilia persistente. O diagnóstico é realizado por PCR, permitindo identificar animais portadores e afetados.
e avaliação da expressão das integrinas CD11 e CD18 nos leucócitos, que estão ausentes ou disfuncionais em animais afetados. Alguns casos no Brasil revelaram que em vacas da raça holandesa, a frequência da alelo mutante BLAD foi de 2,8%, com 5,8% de heterozigotos. Já em touros da raça GIR, todos os animais testados foram homozigotos normais, indicando a ausência do alelo mutante. É muito importante fazer uma triagem genética, pois a utilização de touros portadores em programas de inseminação artificial pode aumentar a frequência do alelo mutante nas populações das criações. Por isso, a triagem genética é essencial para evitar o acasalamento entre portadores, reduzir a incidência da doença e manter a saúde e produtividade do rebanho. A BLAD também possui equivalências em outras espécies, como a LAD em humanos, que é a deficiência da adesão de leucócitos em humanos, causada por mutações no gene ITGB2, que codifica a subunidade beta-2 das integrinas, resultando em sintomas semelhantes aos observados em bovinos, e a CELAD, que é a deficiência da adesão dos leucócitos em caninos. Ela é observada principalmente em raças como o Setter irlandês. Apresenta sinais clínicos similares, como infecções recorrentes e atraso no crescimento. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as implicações dessas mutações. Os impactos, causados por essa mutação normalmente ocorre a redução da produtividade e fertilidade, o que é, na verdade, um dos pontos mais críticos, da BLAD, por ser uma doença genética que afeta o sistema imunológico e ela compromete diretamente a produtividade e a reprodução desses animais, visto que os bezerros afetados não conseguem combater infecções de forma eficiente, por conta da mutação do gene ITGB2, que prejudica a adesão dos leucócitos. Isso foi descrito também por Nagueta, em 2004, que mostrou que esses animais acabam morrendo ainda nos primeiros meses de vida, por infecções severas e repetidas. E essa fragilidade, impacta diretamente o desempenho do rebanho e, claro, gera perdas econômicas, especialmente na pecuária leiteira, como traz Marincheva em uma revisão de 2023, o descarte precoce dos bezerros, os custos de tratamento e a perda genética afeta diretamente o produtor, visto que ele gasta muito tentando recuperar essa bezerra, mas acaba não adiantando nada, visto que se trata de uma mutação. E muitas vezes esses produtores nem imaginam que o que está causando é uma mutação e fica gastando dinheiro, acabando não resultando em nada, resultando somente na morte do bezerro e na diminuição desse rebanho. E diante disso, entra a importância do controle genético na seleção de reprodutores. Um estudo feito por Ribeiro, aqui no Brasil, em 2000, mostrou que o uso da técnica de PCR para rastrear a mutação permite detectar animais portadores, mesmo que estejam clinicamente saudáveis. Isso evita que cruzamentos indesejáveis e o nascimento de novos bezerros afetados, aumentando a reprodução e ajudando no bolso do produtor também. Em relação às considerações finais, a relevância da biotecnologia no controle de doenças hereditárias, a gente vê o quanto essa biotecnologia se tornou uma aliada no controle de doenças como a BLAD, através dos testes moleculares, principalmente PCR. É possível fazer o diagnóstico genético preventivo desses animais, como já indicava os dados de Ribeiro em 2000, que permite que esses animais vivem livres de mutações e consigam entrar em programas de reprodução sem afetar a sua posterior linhagem.
Mas além dessa tecnologia, também é essencial a conscientização dos criadores e dos médicos veterinários, porque muitos ainda não conhecem ou não utilizam os testes genéticos de forma rotineira. E isso faz com que a mutação continue se espalhando nos rebanhos. Por isso, é fundamental propor programas de erradicação da mutação, baseado nesses testes, que, como já defendia, Lagueta em 2004, essa estratégia, quando bem aplicada, ela ajuda a garantir um rebanho mais saudável, com melhor desempenho produtivo e com menor risco de prejuízos genéticos e econômico. Ou seja, aplicando esses testes e esses programas, o produtor vai ficar muito feliz, não perdendo o dinheiro à toa, vamos se dizer assim. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Essas foram as referências que utilizamos e agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada.